Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Nós queremos louvar a Deus pela vida de todos os líderes da Escola Bíblica Dominical e daqueles que estão ministrando a lição, os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Essa aula será, em resumo, sobre a doutrina dos apóstolos, lição de número 9, onde nós iremos ver o comportamento dos primeiros cristãos da igreja primitiva, com o seu serviço, o seu amor ao próximo, a sua unanimidade, o significado de apóstolos inspiracionais ou aqueles que lançaram os fundamentos da fé cristã. Por isso, eu lhe convido para você ficar conosco até o final. Este é o canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. No texto bíblico de Atos 2, 42 a 47, nós podemos, de uma forma simples, elencar algumas características do povo de Deus que os faziam ser um só corpo no Senhor, no sentido de unanimidade. Em Atos 2, 42, o texto diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, o ensino que foi estabelecido pelos apóstolos, baseado em tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento falaram acerca de Cristo, e de que aquilo que Cristo, o grande profeta, falou sobre a sua obra, os apóstolos estabeleceram os ensinos sistemáticos ao longo do tempo. E nesse ensino básico de pregar a ressurreição de Cristo, os servos de Deus, os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina, ou seja, eles não desistiam de aprender e ensinar a palavra de Deus. No versículo 43, em cada alma havia temor. Veja a característica deste povo: em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por quê? Porque havia reverência. Todo o povo, em cada alma havia temor. Eles perseveravam no ensino e eles temiam a Deus. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham prazer de estarem sempre juntos, servindo ao Senhor e se edificando. E também eles supriam as necessidades uns dos outros. Eles tinham tudo em comum. Então todos estavam à disposição uns dos outros para ajudar. Tanto é que Isaías 58:7 é uma referência daquilo que Deus deseja, que tire a fome ao faminto. E Isaías 58:7 está aqui repetido em Atos 2:45, que diz: Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. O versículo 46 diz: E perseverando unânimes. O que significa algo que é unânime? Algo que é unânime é que tem concordância geral. É que todos estão em um mesmo sentimento e pensamento e mesmo objetivo. E todos os dias, no templo, e partindo o pão em casa. Então eles perseveravam todos os dias no templo, unânimes. Então eles se reuniam para um propósito, estavam todos juntos nessa mesma causa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, o propósito da igreja primitiva de anunciar a morte e ressurreição de Cristo, ele era completamente firme. E por causa disso, o Deus Todo-Poderoso fazia maravilhas no meio deles. O último versículo, também você pode usar como referência, Lucas 29:53. E Atos 2:47, que é o último versículo, diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, havia uma aceitação da comunidade que não era cristã ainda, uma aceitação da obra, do serviço e do propósito desta comunidade, primeiramente, que se inicia embrionária, essa comunidade cristã. E isso é o segredo. Esse é o segredo que não é segredo. De Deus continuar todos os dias fazendo grandes maravilhas e salvando almas, que é todos nós perseverarmos na doutrina. Veja que é a primeira coisa, do versículo 42. Perseveravam na doutrina, tinham temor de Deus, estavam sempre juntos e supriam as necessidades uns dos outros
unânimes no templo todos os dias, partiam o pão, ou seja, demonstravam que estavam fazendo a vontade de Deus na ceia, confirmando e afirmando o que Cristo fez e também o seu retorno, e caíam na graça de todo o povo. Essa lição ela vem para nos mostrar que nós não podemos negligenciar a doutrina dos apóstolos. Mas o que seria a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é o ensinamento de que a igreja está estabelecida naquele que foi prometido. Veja, temos profetas do Antigo Testamento, temos o profeta Jesus e profetas do Novo, ou apóstolos, que são os apóstolos inspiracionais, aqueles escolhidos pelo Senhor, que também deixaram escritos que são o fundamento da nossa fé. E agora nós temos isso completo. Por isso que a Bíblia diz que nós seguimos a doutrina dos apóstolos e dos profetas. E ele segue a sequência não de profetas e apóstolos, mas dos apóstolos e dos profetas. Porque os apóstolos explicam a salvação que há em Jesus Cristo. E também lançam todo esse fundamento na fé judaica, porque a salvação se inicia no meio de uma nação judaica, mas que foi bem explicada essa transição da antiga aliança para a nova aliança pelo apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, na Epístola aos Gálatas e também o autor aos Hebreus. O ensino dos apóstolos é prático. Apóstolo é uma palavra que significa basicamente aquele que é enviado ou aquele que envia, o emissário ou o missionário, aquele que abre caminho da mensagem cristã a povos que ainda não conhecem essa mensagem. E todos sabiam a autoridade desses apóstolos, porque no próprio início de suas palavras, eles mostravam que são chamados pelo Senhor. Nós somos chamados pelo Senhor para isso. Então, os seus escritos, eles tinham a autoridade necessária. Por isso que Paulo diz em 1 Timóteo 1,15 que toda a palavra dos apóstolos era digna de toda aceitação. Essa palavra é digna de toda aceitação. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e, por meio dele, nós temos a salvação. Nós somos edificados pelo fundamento que foi estabelecido pelo ensino dos apóstolos, que a pedra principal de esquina, ou fundamento da igreja, é Jesus Cristo. Esse ensino é baseado na própria declaração de Cristo de Mateus capítulo 16, usando Pedro como a própria figura da igreja, em que Pedro, como uma pedra viva, seria edificado sobre a rocha que é Jesus. O próprio Pedro fala que nós somos pedras vivas em sua epístola, e para aqueles que consideram Pedro como se fosse, de fato, o fundamento da igreja, é bom que se pergunte ao próprio Pedro se ele é o fundamento da igreja. Então, Atos, capítulo de número 4, versículos 11 e 12, Pedro responde. Então, nós perguntamos a Pedro, Pedro, tu és a pedra de fundação da igreja? Aí Pedro responde em Atos 4:11, ele é a pedra que vós, os edificadores, rejeitaram, ao qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. O próprio João Batista também, quando perguntaram, tu és o Cristo? Ele disse, eu não sou o Cristo. Então a nossa salvação está fundamentada no Senhor. E eles, os apóstolos, eles lançaram as bases doutrinárias da igreja do Senhor Jesus Cristo. Sistematizaram todo o entendimento dos profetas e do que o Senhor Jesus ensinou, e hoje nós temos a doutrina dos apóstolos. Esses apóstolos são chamados de apóstolos inspiracionais, porque eles, e apenas eles, receberam do Senhor Jesus Cristo a inspiração, que é o ato de captar, receber a mensagem de Deus, a revelação, o tornar-se conhecido e registrar essa mensagem de alguma maneira. E tendo iluminação e entendimento daquilo que eles estão falando. Mesmo considerando que muitos profetas do Antigo Testamento não tiveram a iluminação, tiveram a inspiração, mas não tiveram a iluminação. Já Paulo teve a revelação e a iluminação do que é a igreja, e ele explicou para todos nós. Então, o ensino dos apóstolos era prático, que Cristo Jesus nos chamou para produzir frutos, para fazer a sua vontade, para que quando ele volte, achar os seus servos fazendo assim. O comentarista da lição, ele diz na página 42 da lição dos alunos, que
quem ama a Cristo e ao próximo guarda e pratica essa doutrina. Em 1 João 5,1 diz que aquele que ama a Deus ama aquele que Deus gerou e ama aquele que dele é nascido, ou seja, os crentes. Então, o evangelho trata de amor a Deus e ao próximo e fazer esse ide, essa vontade de Deus de anunciar a palavra. E a perseverança na prática desta doutrina leva o que o segundo tópico nos traz, que a doutrina suscita o amor. Ele traz a doutrina do amor por Pedro, a doutrina do amor por João e a doutrina do amor por Paulo. O apóstolo Pedro, em João, no capítulo 21, ele foi impactado pelo Cristo ressuscitado quando Pedro voltava do barco, depois de haver perdido a paciência de esperar Jesus na praia, tentar pescar a noite toda e não pegar nada. E aquele homem que estava na praia, que Pedro ainda não lembrava quem era, disse: lança a rede para o lado direito. E João, o mais íntimo, o mais próximo, aquele a quem a Bíblia diz que era o apóstolo a quem o Senhor mais amava, entendeu que era Jesus. Pedro logo pulou dentro da água, como é comum de Pedro, sempre, né, inquieto, sempre sanguíneo, e foi lá até o Senhor. E lembre-se que Jesus Cristo disse a Maria Madalena: vai e diga a Pedro que eu vou se encontrar com eles lá na Galileia, no mar da Galileia. Foi isso que aconteceu. E daí surge um diálogo de Jesus com 3 perguntas, que do grego, Jesus Cristo começa um diálogo com Pedro e João está próximo, provavelmente eles caminhando ou não, mas João próximo. E Jesus pergunta a Pedro: tu me amas no amor ágape mais do que esses apóstolos, do que eles? E Pedro responde no amor filos, que é o amor de amizade. E ele diz: Senhor, tu sabe que eu sou teu amigo. Depois Jesus pergunta a segunda. Ele diz: tu me amas no amor ágape? Só me amas, sem ser mais do que eles. E ele responde no amor filos. Senhor, tu sabe que eu sou o teu amigo. Na maioria das versões em português está só amo, amo, amo. Mas não é só amo. Tem que explicar o sentido correto desse amo. Então é amor ágape, amor perfeito, mais do que todos. Ele não ama, ele diz que é amigo. Apenas amor ágape, sem ser mais do que os outros, também ele diz que é amigo. E na terceira vez, Jesus pergunta agora no amor filos, no amor em que Pedro se colocou no seu nível de amor. Aí Jesus diz: tu me amas? Ou melhor, tu és o meu amigo? Aí Pedro se entristeceu, porque em João 15,14 está escrito: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E Pedro não fez o que Jesus manda. Pedro, ele desobedeceu, ele traiu ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo que ele perguntava se ele ama, ele dizia: apacenta os meus cordeiros. É como se ele desse uma resposta: eu estou te justificando. Se tu me negou 3 vezes, eu estou te dizendo que eu te amo 3 vezes. E ali ele confirmou esse amor. E o próprio Pedro lembra que nós temos que, por causa desse amor, amar uns aos outros, em 1 Pedro 4 e número 8. Já João, ele é o apóstolo do amor. Se você abrir aí 1 João e você vê o impacto que é, talvez para muitos de nós, ler uma epístola como essa, que diz que nós só seremos de fato crentes e somos conhecidos, e essa é a marca principal, como diz João, se nós amarmos uns aos outros. Se não amarmos, nós não somos crentes de verdade. Então o ensino de João sobre o amor é muito forte, por isso que ele é conhecido como o apóstolo do amor. E depois o apóstolo Paulo, que traz esse profundo texto do capítulo 13 de 1 Coríntios, depois de falar do dom, ele quer falar sobre o dom supremo, aquilo que realmente Deus espera, que não é apenas ter capacidade para fazer alguma coisa, mas é amar a Deus e ao próximo. Por isso que ele diz que o amor tudo espera, tudo suporta, o amor ele não trata com leviandade, não se exoberbece, o amor sempre está à disposição para suportar e fazer pelo outro. E Paulo convida os coríntios a conhecer esse excelente caminho que é o caminho do amor. Então, a relação da doutrina com o amor é simplesmente conhecer a doutrina e praticar a doutrina. E o terceiro tópico, o comentarista fala sobre a doutrina e o serviço. O próprio Deus, em Isaías 42, fala do servo. Esse servo que Paulo fala em Filipenses 2,5, que ele se humilhou a si mesmo, morrendo de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre. Por quê? Porque ele foi servo. Ele venceu, ele conquistou, ele rompeu as barreiras e teve a vitória no serviço que Deus mandou ele fazer. Ele se submeteu nesse serviço, se derramando diante de Deus, se esvaziando a sua kenosis, e ele veio até a terra e cumpriu o seu propósito para libertar aqueles que precisam, sendo ele cheio do Espírito Santo, conforme Isaías 61 fala sobre isso.
O próprio Paulo lembra o ensinamento de Jesus Cristo de que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O próprio Jesus, em Lucas 6, 29 e 30, diz: dá a qualquer que te pedir, e aquele que te pedir emprestado não negues e não lhe tornes a pedir. Então, a própria Bíblia, da boca do próprio Cristo, ele diz que ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos, conforme Marcos 10 e 45. E por causa disso ele foi exaltado. E depois da sua ressurreição, os discípulos até então não compreendiam todo esse serviço, essa obra de entrega de morte. Então ele sopra sobre eles o Espírito, e segundo Lucas 24:45, eles têm entendimento desta obra. E aí eles passam a viver segundo essa doutrina, trazendo a completude dos 12, chamando mais um dos discípulos de Cristo para ser o 12º apóstolo, porque o outro traiu e morreu. Então, o serviço cristão, na doutrina dos apóstolos, o comentarista diz que o serviço a Deus e ao próximo é visto como fruto da doutrina dos apóstolos. Então, essa é a doutrina de Cristo. Está disposto a ajudar aqueles que precisam, segundo a sua força e capacidade para ajudar. E para isso, nós temos os dons espirituais e os dons ministeriais que capacitam homens para edificar o corpo de Cristo. O comentarista também diz que no ensino de João, o cristão deve estar pronto a servir o seu próximo com os seus bens e com a sua própria vida. E essa é a prova de que Deus, em Cristo, nos amou, que ele entregou o seu próprio filho por nós. Que coisa maravilhosa. Por isso, nós não podemos se tornar aceitável aos padrões de vida deste mundo, mas sim ter a mente renovada para desfrutar de qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme Paulo ensina em Romanos 2, 1 e 2. E Jesus Cristo, em Lucas 22, diz que o grande no reino de Deus é aquele que é pequeno. João Batista é um grande no reino de Deus, porque ele foi pequeno, ele esteve disposto a servir. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele se abaixou e começou a lavar os pés dos seus próprios apóstolos, dos seus discípulos, mostrando que ele estava ali para servir e trazer a graça e a purificação dos pecados daquele que está em trevas. Então, que coisa maravilhosa. Então, quando nós temos a disposição de seguir essa doutrina, que é a doutrina do serviço, a doutrina do amor, a doutrina de buscar conservar a unanimidade do corpo, de sempre estarmos juntos, ajudar e levar as cargas uns dos outros, como Paulo fala em Gálatas 6, do 1 ao 6, temos a graça de ajudar o outro a até impedir que ele caia. E quando cair, trazer à tona o seu erro e dizer que ele se volte, se converta e assim juntos nós restaurarmos um ao outro mutuamente, porque a igreja ela é um organismo vivo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Esse foi um resumo da lição de número 9, a doutrina dos apóstolos. Já quero aqui pedir perdão aos irmãos pelo atraso de algumas lições por conta da correria da vida. Às vezes a gente já estuda, prepara a aula e não consegue gravar, mas estamos aqui para trazer o material para os irmãos, em resumo. E na próxima semana iremos estudar a lição número 10, o cuidado com o vento de doutrina. Depois seguiremos sobre a doutrina que deve fazer parte do culto, depois sobre perseverar na doutrina e finalizaremos o trimestre sobre a igreja não sobrevive sem o ensino, sem a doutrina. Faça parte do nosso grupo no WhatsApp, o grupo do canal EBD Sim Senhor. Apoie também o nosso canal da maneira que for possível. Não se esqueça de compartilhar, deixar o seu comentário sobre o que você achou desse resumo da lição de número 9 e até o próximo vídeo no nome do Senhor Jesus.